Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço. Meu nome é Mônica Koff e aqui a gente trabalha basicamente competências de liderança e gestão de equipes. O espaço é mesmo para cultivar basicamente essa natureza reflexiva que é demandada de todo líder. Há mais de 20 anos eu trabalho nessa área com treinamento e desenvolvo e aplico oficinas, cursos voltados ao fortalecimento de competências de liderança. E aqui o objetivo agora é extraindo, olhando um pouco o nosso cotidiano, que reflexões, de que constatações, onde a gente pode mergulhar para procurar um caminho para a liderança. Então, é pegar dentro do cotidiano e comparar com bibliografias, com o que especialistas, professores, pesquisadores dizem em relação a qual caminho seria interessante para a liderança dentro destas questões. E a questão que eu trago hoje é uma bastante atual, que tem a ver com o momento da França. A gente tem visto aí, aqui é uma cena de Paris, está aí o Arco do Triunfo, e muitos protestos. Eles receberam bastante imigrantes, então eles potencializaram a sua diversidade, né? E a ideia que fica é, foi uma boa oportunidade? Foi uma boa coisa acontecer isso? E agora eles estão aí até questionando, e os migrantes que chegaram questionam: cadê a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Questões interessantes para se ter em mente. E a pergunta, então, que eu coloco é: a diversidade é sempre uma oportunidade? Sempre é uma palavra que usualmente deve deixar a gente bastante desconfiado. Tudo muda, tudo normalmente é bastante dependente da circunstância, das condições. Isso nos faz pensar sobre essa palavra, oportunidade. A gente vê no nosso cotidiano que oportunidades surgem, mas nem sempre é para nós, porque a gente não tem a competência suficiente para aproveitá-la, não é o nosso time, então a gente vê que é uma coisa boa, é uma oportunidade, mas ela passa. Ou às vezes a gente fica muito desconfiado, a gente não consegue fazer as conexões necessárias, de novo a oportunidade passa. Então, a oportunidade é uma janela que abre e aí fecha, e abre e aí fecha. Então, a gente tem que olhar e procurar questionar isso. Alguns dizem, inclusive, que a oportunidade é um Deus muito esquisito. De frente, ele é todo peludo, estranho, às vezes causa ansiedade, medo, repúdio. São sentimentos mistos que ele causa. Mas quando ele passa, você vê que, nossa, né, é o Deus da oportunidade, porque diferente da parte da frente, a parte de trás desse Deus é completamente lisa e ainda untada de óleo. Então você tenta agarrar e não consegue. A oportunidade se foi. Então, é como se aquela janela fecha, aquela janela não abre mais. Outra irá abrir. É mais ou menos como a gente também imaginar um grande mar e a gente surfista, vou pegar a onda. Se eu não entro no time certo, se eu não tenho habilidade, a onda vai passar. E ela pode até me dar um caldo, ela pode me derrubar, eu posso acabar me machucando em relação a ela. Então, a oportunidade demanda de todos os envolvidos algumas questões relevantes. E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, a primeira, a gente falou de oportunidade, mas tem outra palavra que chama atenção. O que é diversidade? Antes de mais nada, é um fato. Basta olhar para nós, né? Como seres humanos, e a gente vai ver aí nítido uma diversidade. Essa foto poderia ser facilmente tirada no nosso país, aqui no Brasil. Múltiplas raças, né? E mesmo dentro das mesmas raças, gente, diferentes histórias, modo de pensar, perspectiva de vida, crenças, valores. A diversidade é fato, ela é posta. Então, primeiro ponto. Depois, nossa longa história, né, como humanidade e nas nossas inúmeras trocas, é fácil a gente ver que houve altos e baixos nessas trocas. Momentos em que se aproveitou muito, o comércio se fortaleceu, e toda vez que o comércio se fortalece, as guerras diminuem. Mas também houve momentos inúmeros de escravidão, escravidão por dívida, escravidão por conquista, povos inteiros sendo movidos de um lado para o outro. Né? Isso teve ao longo de toda a história, desde a antiguidade. Sacrifícios humanos, até isso nós tivemos. Então, nossa história, sem dúvida, altos e baixos nessa nossa diversidade. Essas trocas, elas são um núcleo, o nascedouro de nossas dores e alegrias.
São nas trocas, nas interações humanas, que a gente tem a oportunidade, de novo, de construir felicidade. Mas como a gente já trouxe aqui, nem sempre é felicidade. Muitas vezes nessas trocas há dores, há perdas, há atrocidades acontecendo. Então, isso tudo nos faz pensar em relação à diversidade, mas elas permanecem como janelas de oportunidade. Se elas são janelas de oportunidade, se elas são essas ondas no mar, tem pelo menos duas grandes formas de olhar para essa janela, essa oportunidade. Ainda mais dentro desse contexto histórico aí de altos e baixos, dores e alegrias, né? Uma é sobre a perspectiva de Freud, e ele traz a etiologia. Contemporâneo a Freud, a gente teve Adler. Adler tinha um outro olhar, que é da teleologia. Enquanto a etiologia busca muito entender o passado, núcleo, nascedouro de nossas causas para as condições atuais que a gente vive, Adler tem uma outra perspectiva. Ele fala que somos movidos por nossos objetivos. Às vezes de uma forma consciente, às vezes não tanto, mas a gente tem esse guia, né? Algo que nos direciona. Um tem uma pegada mais de força, outro tem uma pegada mais de vítima. Vamos mergulhar nisso um pouco mais. A etiologia, né, essa perspectiva de Freud, tem um foco maior nas causas. Por que isso me aconteceu no passado? Hoje eu sou assim, assim, assim. Ok? Enquanto Adler traz a perspectiva dentro da teleologia que, porque você quer manter tal e tal padrão, comportamento, resultado, você diz que isso aconteceu em função de tal e tal coisa. Você utiliza a sua história, você utiliza um enredo que te ajude a chegar no objetivo que você quer. Então tá lá. Sofremos, na visão de Freud, como consequência de fatos anteriores. O passado determina o meu presente. Enquanto Adler fala assim, não, a gente usa as experiências passadas para atender nossos objetivos. Até porque o fato, o que ocorreu, pode ser até medido às vezes, né? Tinha tal temperatura, as pessoas falaram tantas palavras. Há mensurações, há coisas que são mesmo fatos inequívocos. Mas muito mais forte do que o fato, segundo Adler, é a nossa interpretação dele. Então a vida seria sempre subjetiva. E todos nós conhecemos na nossa família pessoas próximas que, quando falam, perguntadas, nossa, por que você passou num concurso público difícil, ou teve uma empresa e foi bem sucedida? Nossa, eu tinha uma motivação enorme. Eu venho de um lar com muita violência, despeito, minha mãe tinha problema com bebida, meu pai era uma pessoa muito violenta, enfim, era uma catástrofe. E eu queria, um objetivo meu era claro, sair daquela circunstância. Ah, e como é que aconteceu com seus irmãos? Ah, meu irmão acabou indo para o mundo do crime. Porque, não sei, fica até difícil. Como é que você vai falar? Porque exatamente a mesma coisa. Meu pai era, né, violento, minha mãe tinha alcoólatra. Então, a circunstância era igual, mas a interpretação e a escolha feita pelo indivíduo completamente diferente. Adler achava isso o mais importante. Enquanto Freud mantinha o foco nos traumas, porque os traumas nossos trazem infelicidade, somos frutos desses traumas. Os traumas trazem felicidade? Sim, sem dúvida. Adler não negava, não tem como negar, é um fato, né? Somos frutos do sentido que damos a essas experiências de vida. Então, enquanto a perspectiva de Freud era somos vítimas, dentro da visão de Adler, somos livres e capazes, aqui e agora. Toda vez com essa janela de oportunidade de mudar o que estamos vendo. Vamos adiante. Pessoal, essa visão de Adler é a base da liderança em todo e qualquer livros, bibliografia, grandes cursos. É aposta. Acontece a possibilidade da liderança quando eu não me vejo vítima. Quando eu acredito que, de alguma forma, eu consigo moldar aquela realidade, independente dos traumas que eu carrego. Eu utilizo até os traumas, o que aconteceu, não o trauma, mas
os fatos que aconteceram para construir a minha história de forma a potencializar o resultado que eu quero. E eu faço isso no agora. E aí é interessante porque quando a gente pega desde o Adler, me chama muita atenção, é uma descoberta recente, né? Então eu tenho autores como David McClelland, que McClelland foi um dos precursores a estudar empreendedorismo e observou que os empreendedores de sucesso têm essa perspectiva de vida. Recente, um professor de Harvard também, chamado Shalakor, ele tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele fala de novo, esse é o locus de controle interno. O lugar de controle da minha vida não é fora, não é no passado. É aqui, é dentro. Eu moldo a minha realidade. Eu consigo construir uma circunstância, uma situação que me seja favorável. E eu não vou justificar por que deu errado. Eu quero aprender e fazer dar certo. São momentos diferentes. E me chamou a atenção recente esse livro, que já é um best-seller, né? 3 milhões de cópias vendidas, e é de um professor de uma universidade japonesa, Ishiro Kishimi, junto com um aluno, foi um ex-aluno dele, e que amou essa visão de mundo. Falou, não, a gente precisa fazer um livro juntos. E como ele tem facilidade, se não me engano, ele era jornalista, eles dois construíram esse livro, um livro fino, fácil a leitura, que é um jovem conversando com um filósofo. Ishiro tem apreço profundo pela filosofia clássica, estamos falando de Aristóteles, Sócrates, Platão, e também por Adler. Então ele começa a se movimentar nessa direção, a conversa constrói uma perspectiva de vida, toda voltada a eu protagonista. Por que ela é importante? Porque cabe ao líder fortalecer essa perspectiva em si e influenciar os outros para aderirem a essa forma de ver o mundo. Porque um dos grandes papéis da liderança é não só se fortalecer como líder, mas formar novos líderes. As duas são perspectivas. As duas são têm escolas inteiras, ajudaram, né, pessoas a se entender melhor, a encontrar de alguma forma sua específica felicidade. Mas tem uma que favorece mais a liderança. Quando a gente pega Stephen Covey, os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, ou Carnegie, né, como fazer amigos, influenciar pessoas, todos eles têm a mesma abordagem, que é da teleologia. Então, essa é, por inúmeros estudos, diferentes fontes de pesquisa, a mais interessante abordagem, perspectiva para a liderança. Por quê? Aí vem fisgar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa perspectiva é a que interessa a liderança. Ela é, em outras palavras, a essência de Adler. Não tem como a gente voltar lá no passado e mudar tudo. Não tem como eu mudar outras pessoas. Quem que eu posso mudar? A mim? Então eu consigo mudar agora. E contar para mim uma história com aqueles mesmos fatos que me favoreça e fazer um novo fim. Seguir adiante nessa jornada. Aí a questão é, estamos dispostos? E se estamos, quais são as premissas? A interessante premissa aqui é, primeiro, a gente olhar para a nossa equipe, para o nosso negócio, para a organização que a gente está inserido e pensar, isso é um barco, né? Primeiro, se o barco não tem leme, ele não tem rumo, ele vai seguir sempre ao sabor dos ventos. Facilmente ele vai terminar afundando, ou em chamas, como a gente está vendo em Paris, né? Então eu tenho que... O barco é a minha equipe, é a minha empresa, é a organização que eu estou inserido, é o meu país. Se eu não tenho um leme que aponta para uma direção, porque eu já tenho aquela direção, o propósito que eu trago, se eu não conto aquela história, se eu não consigo entender o caminho, é mais ou menos como eu ter um barco e falar, pessoal, vem, o meu barco é bem bacana, ele é muito, já se provou resistente há muitos séculos de história. Pode entrar, entra aí, senta aí. Onde eu sento? Qualquer lugar aqui está ótimo. O importante é a gente estar junto. Eu vou remar, em que direção? Não importa não, a gente está junto. Não importa, a gente está junto. É a receita para dar completamente errado. Então, quais são as premissas?
Primeiro, ter consciência da própria história e valores. Se a gente não vê valor na história nossa até aqui, ninguém vai ver. Então, você sabe contar a sua história dentro da empresa? E eu vou te dizer, e você tem que fazer esse exercício, essa mesma atividade, de tempos em tempos. Porque quando a gente olha, a gente vê coisas diferentes. Já cansei de recontar a minha história, contar a história das pessoas próximas comigo, porque a gente olha de uma nova perspectiva. As coisas mudam. Então, tem lá um fio que segue, você tem que encontrar esse fio e, em poucas palavras, conseguir colocá-lo no papel. Dizer essa história é fundamental para que as pessoas queiram ter interesse pelo seu barco. Depois, valores. Respeito, qualidade, excelência no atendimento, é, eficiência. Para cada pessoa, esse negócio significa uma coisa. O que significa dentro do seu barco? Aí as pessoas vão olhar, não, mas não, isso para mim não interessa não. Eu gostei até da história, achei interessante, mas eu não acho assim tão importante ter organização ou ter excelência. Eu sou uma pessoa que é importante seguir, né? Só a criatividade, esse negócio muito enquadrado, para mim, eu não gosto. Ótimo. Você vai permitir que a pessoa olhe para o seu barco, ache legal, mas entenda que não é o espaço dela. Isso é respeito com o outro. Definir um propósito. Aqui o que queremos? O que a gente quer? Para onde a gente vai? E fortalecer cultura. Cultura, pessoal, é como as coisas de fato são feitas. É o que de verdade é valorizado. E é o que o líder tem que continuamente estar prestando atenção. Mesmo que você tenha, Mônica, não precisa disso não, porque eu tenho que definir todos os processos, está tudo desenhado. As pessoas cumprem. Que a gente cansa de ver que não cumprem. Nós mesmos estamos dentro de uma cultura que a gente perde de vista a quantidade de inúmeras leis que se tem. Talvez um dos países que mais tem lei. Adianta. Nossa justiça é extremamente mal classificada em rankings mundiais. Então, não funciona. Não é isso que vai fazer funcionar. A cultura não está absorvendo aquela teoria. E às vezes tem uma longa distância entre a teoria e a prática. E o que constrói resultado é a prática. É aqui que tem que estar o olhar do líder. Então a gente precisa entender e moldar essa cultura na direção do que se quer, nas histórias, nos valores que se busca. Onde eu faço isso? Desde a seleção. Desde a seleção. Como foram recebidos esses imigrantes? Foi dito qual é a história da França, que ali eles eram vistos e que haveria sim um compromisso, que se espera deles um compromisso em relação a essa história, a esses valores, ao propósito daquela nação. A gente faz isso nas nossas empresas. Sabe assim, eu quero pessoas que gostem de organização, de método. Faça perguntas para os seus candidatos. Me conta a última vez que você organizou alguma coisa dentro da sua casa, no ambiente do seu trabalho. Me fala de uma vez que você fez uma apresentação, ou apresentou um produto ou serviço que todo mundo ficou surpreso, com a incrível excelência que ele tinha. Por que essas perguntas são relevantes? Porque comportamento, hábito, é uma coisa que a gente tende a reproduzir. Então, se a pessoa já teve no passado, com certeza terá agora. Você faz essas perguntas. Se você nem sabe o que você valoriza, com certeza você não faz essas perguntas. Então, elas são fundamentais. Reuniões, encontros, a pessoa chegou, recebeu, né? Teve esse alinhamento de expectativa, porque principalmente quem traz uma visão como vítima acha que o mundo tem que servi-lo. Não, mas eu estou aqui, eu tenho esse problema, eu já tive aquele outro. Eu achei que ia ser diferente. Ela achou que ia ser servida. Dentro de uma empresa, quando você você precisa gerar resultado, as pessoas têm que cultivar em si o hábito de servir, não ser servida. Isso é muito desafiador. Adler traz que a principal fonte de felicidade é cultivar em si essa noção de comunidade e ter um anseio de servir ao todo, não a si, ao todo. E quando a vítima, ela mal consegue se olhar e ficar em pé, ela acha que todo tem que servi-la. Porque eu tenho um passado terrível. Porque minha condição, minha circunstância. Então eu preciso, eu como líder, nas reuniões, nos encontros, empoderar. Empoderar é trazer aquelas visões de mundo de Adler, trazer a visão de mundo de todos os autores que eu já citei recentes, que nos fazem sentir protagonista.
Sim, quando novos, a gente tem aquelas pessoas, nossos pais, muitas vezes, que pegam a nossa mão e nos levam, quase que incutindo em nós o hábito de vítima. E somos mesmo. E eles, a gente ainda tem que ser grato quando a gente sobrevive à infância. Eles fizeram um ótimo trabalho, a gente morreu, né? Então, tá bom, foi o que deu. Mais velho, é bem provável que de novo a gente vai ficar com alguém que. Ah, já me esqueci qual é o nome do padre que fala que põe o velho no sol, tira do sol, que ninguém nos esqueça no sol. Fábio, não é? Linda aquela fala. É isso. Vamos ser de novo vulneráveis. Muito. Agora, a gente é vulnerável. Nós temos falhas. E a gente tem que se abrir para isso. A gente pode morrer amanhã. Pode tudo dar errado. Mas agora é o momento mágico em que a gente consegue realmente ser protagonista. Que história eu me conto? Como que eu vou utilizar o que eu tenho até aqui para moldar o meu mundo? E aí, então, o líder cuida disso, né? Nas reuniões, fala nessas histórias, traz metáforas para empoderar, para trazer as pessoas. Treinamentos. Treinamentos são encontros estruturados para você trabalhar história, valores, propósito, moldar a cultura com alguém de fora falando, mas que está alinhado aos seus propósitos. São ótimas ferramentas. Programas de qualidade, né? Também utilize todos os espaços. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico é uma conversa direcionada para resultado e que fica registrada em papel. E ela é acompanhada. Papel, né? Falando de papel, às vezes você tem softwares que te apoiam, aplicativos muito bons, que vão te ajudar nisso. Mas é preciso utilizar essas ferramentas. É preciso ter consciência que é por meio delas que o líder vai conseguir moldar sua cultura. Observaram esses cuidados por parte do Estado francês? Eu não observei. Houve algum tipo de valorização da própria história, dos seus valores, de trazer para fazer uma amálgama que realmente possa levar para resultados melhores? Então, o fogo que hoje pega lá pode não ser obra do acaso. Então, a gente tem que olhar para isso, refletir sobre isso, porque, né, há um convite. Qual é o convite? O que a gente pode fazer? A diversidade pode ser uma oportunidade? Sim, é. Mas acolher e promover a diversidade não significa acolher todos e qualquer um. É necessário respeito com a pessoa, averiguar se ela possui as competências para o cargo. Se faz sentido para a sua carreira embarcar neste barco. Então, primeiro, a gente tem que olhar com carinho e respeito para o nosso barco. Essa é a tarefa da liderança, é preparar o barco. Definir as posições, não é sentar aí em qualquer lugar. Estabelecer o destino, realizar o convite. As pessoas não têm que ter o mesmo propósito ou entender os valores da mesma forma. A gente tem que ter respeito ao espaço do outro e ao nosso espaço. Então, assim, acolher a diversidade é muito importante. Por quê? Porque especialmente nos nossos negócios, na nossa equipe, as histórias distintas, as experiências diferentes tendem a trazer visões de mundo diferentes. Se eu consigo alinhá-las, elas não entram em choque. Elas estão alinhadas, mas elas têm uns insights diferentes, ideias diferentes, porque elas tiveram necessidades e expectativas um pouco diferentes. Então, se eu cultivo nelas a perspectiva de servir ao todo, elas saem desse olhar do mundo me servir e elas começam a ter desejo de trazer o seu talento e disponibilizar para o todo. Todas vão ter esse desejo? Não. Cabe à liderança fazer o convite. Tem gente que vai olhar para isso, não, você não está entendendo. Agora que eu criei a minha história e que eu posso dizer que eu sou vítima, eu não quero esse negócio de pensar no todo. Não tem a ver comigo. Eu quero que as pessoas entendam a minha dor. Ela tem o direito de pensar desse jeito? Claro que sim. E a gente tem que dar a essa pessoa esse espaço, mas não mantê-la no nosso barco, né? Perdão, eu acho que em nossa cultura é muito comum contratar com pouco método, né? Planejamento e de forma rápida, atabalhoada, e é comum um longo período para se demitir, mesmo nos casos de baixa produtividade e resultado. Isso gera muitos desgastes e perdas.
Então, é importante a gente dar uma olhadinha, refletir sobre a nossa liderança como está, né? Então, o que é válido no macro é também verdade no micro e vice-versa. Então, Paris manda-nos mensagens. E é importante a gente aproveitar para questionar isso, né? Como eu tenho feito na minha pequena Paris. O modo de fazer, aproveitar essa oportunidade que, sim, a diversidade traz, demanda responsabilidades e habilidades específicas. Tenho olhado para isso, tenho olhado para cada uma das ferramentas que tenho como realmente ferramentas a serem utilizadas, ou eu abro a porteira, abro o meu barco e torço que tudo dê certo, né? É quase uma irresponsabilidade. Cada vez que a gente quer fazer, a gente tem que olhar para si e se tornar mais pleno, mais autêntico, mais honesto em relação a si e ao outro. É isso, espero que tenham gostado. Deixem aí os seus comentários, o que dessas ferramentas vocês já usam, essa responsabilidade em relação ao seu barco, aquelas pessoas que já estão lá, esse respeito a quem você está querendo convidar e que é muito interessante quando é uma pessoa diversa, que pensa diferente, que vai fazer você questionar, ter uma nova perspectiva, que vai trazer para você, não, olha só, você não está vendo isso, você não está vendo aquilo, isso já me aconteceu. Isso é fantástico, mas para isso você precisa ter feito o seu dever de casa. Espero que tenham gostado, deixem aí os seus comentários e até uma próxima.